louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Rezemos juntos pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai-nos, ó Pai, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Nós estamos no número 155 do Yucat, e a pergunta é a seguinte: como nos ajuda Cristo na morte se nos confiarmos a Ele? Vou repetir. Como nos ajuda Cristo na morte se nos confiarmos a Ele? Diz assim: Cristo vem ao nosso encontro e introduz-nos na vida eterna. Não é a morte que vai me buscar, mas Deus. Quem dizia isso era Santa Teresinha, né? Santa Teresa de Lisieux. Tendo em conta o sofrimento e a morte de Jesus, a nossa morte pode tornar-se mais ligeira. Então, o que significa dizer isso aqui, né? Por exemplo, quando a pessoa está morrendo, que a pessoa às vezes é muito apegada aos bens materiais, ou quando a pessoa está morrendo, ele está no leito de morte, né? E ela é muito apegada a pessoas, ou ela precisa ali, ela sabe que ela precisa do perdão de alguém, ou ela precisa perdoar alguém. Quando existe alguma coisa que prende aquela pessoa nesse mundo, essa pessoa não morre. Às vezes os médicos falam, olha, tá morrendo, mas a pessoa não morre, né? Ela precisa ir, ela precisa partir, e ela não tem, ela fica como que resistindo à morte, né? Já ouviu falar isso? Todos nós já ouvimos falar isso. E muitas vezes ali chega um padre ou chega alguém, né, faz uma oração com aquela pessoa, e aquela pessoa muitas vezes libera aquele perdão que ela precisa liberar, né? Ou aquela pessoa que ela precisava do perdão daquela pessoa, ela chega, ela visita, e de repente aquela pessoa vai embora. Aquele filho que mora longe, às vezes chega, visita e a pessoa vai embora, né? Ou ela aprende ali o desapego das coisas desse mundo, o desapego das coisas materiais, e ela se entrega, ela se abandona, e aí sim ela vai. Então, quando diz aqui que tendo em conta o sofrimento e a morte de Jesus, a nossa morte torna-se mais ligeira, também nós temos essa perspectiva, né? De que se nós compreendemos aqui o sentido também da morte, e se nós somos pessoas de fé, nós vamos passar pela morte de uma forma diferente, né? E até a nossa passagem, o momento da nossa passagem, ele é mais ligeiro, porque nós sabemos para onde nós estamos indo, né? Para os braços daquele que nos amou primeiro, daquele que se entregou por nós. E nós, entendendo a morte de Jesus, nós entendemos também a nossa. Num ato de confiança e de amor ao Pai, podemos dizer sim, como Jesus fez no Monte das Oliveiras, né? Então, lá no Monte das Oliveiras, quando Jesus se vê diante ali da sua paixão, morte de cruz, né, que viria, ele então se entrega, ele diz sim à vontade do Pai. Não se faça, Pai, a minha, mas a vossa vontade, né? Quem morre assim, numa confiança em Deus e em paz com os outros, ou seja, sem pecado grave, está no caminho para a comunhão com Cristo ressuscitado. Então, se a pessoa ela morre nessa confiança em Deus, nessa paz em Deus, se ela está bem com os outros, se ela não está em pecado grave, lógico que essa morte vai ser muito mais suave, né? Por mais que a pessoa esteja até vivendo uma enfermidade dura, uma enfermidade difícil, né? Mas a passagem à morte, ela vai ser muito mais tranquila se nós temos o coração tranquilo, né? E continua dizendo então, a nossa morte não nos faz cair mais fundo que nas suas mãos. Quem morre não viaja para nenhures, mas regressa à casa do amor de Deus, o seu Criador. Então, a nossa morte não nos vai fazer cair mais fundo do que das mãos de Deus, né? Ou seja,
Deus está ali para nos pegar, né? Para nos tomar. Então, se nós temos confiança em Deus, se nós vivemos conforme a vontade de Deus, a morte vai ser nada mais, nada menos que uma passagem segura, né? Para as mãos de Deus. Quem morre não viaja para lugar nenhum, né? Mas regressa à casa do amor de Deus, seu Criador. Então, regressar a Deus. Quando nós entendemos a morte como um regresso a Deus, até mesmo a nossa vida e a forma como nós vivemos, ela vai se tornando diferente, não é? E nós precisamos entender isso, né? Aquilo que Santa Teresinha dizia, vou retomar, não é a morte que me vai buscar, mas Deus. Por quê? Porque Cristo vem ao nosso encontro e nos introduz à vida eterna. Se nós entendemos isso, nós entendemos a vida eterna, nós entendemos a vontade de Deus, nós entendemos a realidade da morte, nós entendemos o valor da vida, né? E sobretudo aí o valor da vida eterna. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.